Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Psicologia da Aprendizagem e Educação Inclusiva das Faculdades IDAAN. A disciplina será ministrada pela nossa professora e mestre Ana Cecília, lembrando que essa videoconferência está sendo gravada e que ela ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma EAD. Turma, uma boa aula. Professora, bom trabalho. Precisando, a gente está por aqui. Tá ótimo, muito obrigada, César, pela acolhida. Caros alunos, boa noite a todos. Quero ouvir a voz de vocês, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Pegar o quê? Muito bem, boa noite. É bom ouvir a voz, né? Os tons diferentes, enfim. É uma satisfação estar aqui com vocês, nesse desafio, né, de aula online, mas que esse formato é um formato que a gente tenta aí torná-lo dinâmico também, né, porque online que precisa ser algo que não seja interessante. A gente procura fazer para que se torne interessante e para que isso seja realmente interessante, eu vou precisar da participação de vocês. É muito importante que aqui vocês interajam também. Qualquer dúvida, perguntem. Não fiquem com dúvidas. Qualquer esclarecimento que vocês queiram, pode abrir o microfone, levantar, colocar a mãozinha aí e a gente abre esse espaço, porque eu não estou aqui para fazer um monólogo, tá? Eu estou aqui para que a gente possa interagir. E eu sei aqui que todos vocês, né, têm aí já uma formação, estão buscando aí uma ampliação do seu conhecimento através de uma pós-graduação. Que bom, já os parabenizo por isso. É muito importante você investir na sua formação continuada para que você possa realmente turbinar, vamos dizer assim, esse seu currículo e investir na sua carreira. Eu sempre digo aos meus alunos, a carreira é sua, então é de responsabilidade sua investir nela, né? Investir mesmo com cursos, investir com estudo, porque se há uma frase que eu gosto estuda que a vida muda, né? E é verdade, eu tenho isso presente na minha vida toda, essa carreira que eu tenho já de praticamente 40 anos na área da educação, não me arrependo nem um pouco de ser professora. Estou aqui falando de um lugar que eu me sinto confiante, que é o meu lugar, que é a sala de aula, seja ela presencial, virtual, esse é o meu lugar, é a sala de aula. Então, eu falo desse lugar que eu me apropriei durante muitos anos e continuo me apropriando, estudando, que é para poder compartilhar conhecimentos e trocar ideias, porque aprender é isso, né? A gente aprende nessa interlocução, nessa troca. E justamente o nosso módulo, né, nós vamos tratar de psicologia da aprendizagem e educação inclusiva, né? Olha só, 2 tópicos assim muito interessantes, 2 tópicos hoje que estão diretamente relacionados, alinhados. Então, nós vamos tratar sobre isso, né? Sobre essa relação existente, né? Entre a psicologia da aprendizagem e a educação inclusiva, que hoje é um grande desafio para nós, a educação inclusiva, tá bom? Então, eu espero que nós tenhamos aí um encontro tranquilo, um encontro bastante participativo e de trocas, tá? E aí, para iniciar, eu gostaria de pedir que vocês que estão aqui, ainda estamos em poucos, né? Temos aqui 9 menos 2 dá 7. Tá ótimo, já dá para fazer uma boa fala. Eu vou chamar o nome que eu estou vendo por aqui, eu gostaria só que você dissesse o seu nome, a sua formação, tá? Se você é de pedagogia ou se é de outra área. O curso de vocês é psicopedagogia. Então é isso, eu quero saber qual é a formação de vocês, tá bom? Então, quem quiser começar, Ivani, que já estava aí de câmera aberta, tudo bem, Ivani? Pode falar. Boa noite, professora. Para mim é um imenso prazer revê-la novamente. Isso. Talvez a senhora não se lembre de mim, mas eu fui sua aluna.
Sim, na Há Uninorte. 8 anos na Uninorte. Exatamente. Então, assim, que alegria revê-la novamente, professora. Obrigada. Também, estou feliz Bem. em vê-la. Quando eu vi esse rostinho, eu digo, esse rostinho me é familiar. Que bom. Então, formou em pedagogia, já está na área, Ivani, atuando? Eu trabalhei um tempo, aí depois eu parei, Certo. aí dei tempo, aí agora eu resolvi voltar a estudar a mercado de trabalho, né? Porque minha graduação tá como se fosse o ensino médio, né? Para mim Certo. entrar no mercado de trabalho novamente, eu tenho que estudar. Então, verdade. em meio a essa situação, a toda essa pandemia que está acontecendo, eu resolvi estudar, porque senão seria mais um ano perdido, né? Então, eu tomei essa decisão e quero ir avante, né? Agora, não pretendo mais parar. Que bom, maravilha, maravilha mesmo, bom ouvir isso. Madalena, tudo bem, Madalena? Teu microfone está fechado. Isso, Oi. Tudo bem, Madalena? Boa noite. Boa Tudo noite. sim. Falando um pouco de mim, né? Sou formada em pedagogia. Me formei em 2019 ainda. Já trabalhei desde o início do curso, trabalhei já 4 anos que eu estudei, 4 anos trabalhando na área da educação. Certo. E hoje, esse ano de 2020, na realidade, né? No ano de 2020, assumi como professora. E quando eu entrei na pedagogia, eu nem me via como professora. E hoje é uma situação na qual eu não quero sair, apenas só me especializar e continuar lutando pela educação, né? Porque é o que a gente sabe, que ninguém vai tirar isso da gente, e poder formar novas profissões não tem preço, é um ensino significativo, assim, que a gente vê que as crianças estão crescendo. Hoje eu vi uma criança que eu trabalhei, foi minha primeira turminha, e hoje ele no segundo ano, eu disse, nossa, como passou? É gratificante, tão né? grande. E Maravilha. ele lembra de que eu fui professora dele, ele lembra disso. E aí isso é mais significante ainda, a gente saber que a gente faz a diferença na vida de alguém. E poder fazer essa diferença, buscar isso para que possamos fazer a diferença na vida de alguém. Bacana, legal, Madalena, que bom ouvir isso enche meu coração de alegria, né? Ver um professor falar dessa forma, onde somos tão desacreditados, desvalorizados, né? Eu vi alguém dizer que está nesse lugar e não quer sair dele, é muito gratificante, que bom. A gente tem que, não que financeiramente a gente não precise, né? Sim. Mas que tudo que é feito com amor vai colher bons frutos. Exatamente. Então, legal. Só me vejo fazendo o que eu gosto. Às vezes as pessoas olham pra gente e nos julgam. Você tá fazendo do seu dinheiro, você tá tirando do seu dinheiro pra fazer lembrancinha, tipo isso, para suas crianças. Não precisa gastar do teu dinheiro, mas eu gosto. Não é porque alguém me obriga, não é porque alguém tá me julgando por algo assim do tipo, mas é porque eu gosto, eu faço porque eu quero fazer, não é para pai, não é para ninguém, é para mim. O sorriso deles, a satisfação deles é o que me importa. Que bom, fico feliz por ouvir isso. Sheila. Tudo bem, Sheila? Tá desligado o seu microfone. Agora ele. Isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu sou formada em letras, eu me formei em 2006, né? Eu sou de Petrópolis, no Rio,
Uhum. E depois de formada, eu dei aula por 10 anos e sempre gostei muito de ser professora. Mas aí meu marido é militar, ele veio transferido para cá em 2017. Aí quando eu cheguei aqui, eu estava com a minha filha com 9 anos e meu filho com 2. E aí eu mudei completamente de ramo. Eu fui fazer curso de enfermagem. Uhum. Até mesmo para ocupar o tempo, porque eu trabalhava em 2 escolas e quando eu me vi em casa fazendo nada, os filhos na escola, eu estava meio que pirando, né? Certo. Aí eu fiz o curso de enfermagem e gostei muito e acabei mudando completamente o ramo, né? Estou investindo mais nessa área médica mesmo. Mas ano passado, meu filho estava com 5 anos, eu descobri que ele é autista. Certo. Daí eu resolvi voltar a estudar para ajudar o meu filho e ajudar quem cruzar o meu caminho, né? Porque a criança especial, ela passa na vida do professor, mas dos pais ela é para sempre, né? Verdade. Então eu voltei a estudar mesmo para adquirir conhecimento para ajudar o meu filho mesmo a desenvolver bastante, a desenvolver, a entender, né? E conseguir viver em sociedade, né? Sim. Esse é meu objetivo. Obrigada, Sheila. Muito bonito. Nada, bacana. Eu que agradeço. Breno parece que está com sono. Estava segurando a cabeça assim. Estou brincando, Breno. Tudo bem, Breno? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu sou formado em processo gerencial há uns 4 ou 5 anos. E eu nunca trabalhei formalmente com educação. Eu trabalho com a área que eu me formei, trabalho na área administrativa, mas eu sempre trabalhei informalmente sendo professor de reforço, um professor de projetos. Eu sou cristão, então eu trabalho em alguns projetos, né, da igreja que eu congrego e em alguns lugares fora também. Sempre, acho que já tem 4 a 5 anos que a gente tem um projeto com os ribeirinhos no interior de Manacapuru. Então a gente trabalha com reforço, trabalha com ensino bíblico, trabalha com ensino com as mulheres, educação, na área de educação mesmo. Então, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu estou no meio dessa área de educar, de ensinar. Então, eu acho que eu acredito que tem essa vocação, mesmo que ainda não trabalhe formalmente, mas eu sempre estou no meio disso, dentro dessa área. Legal. Por isso que eu decidi escolher essa pós-graduação, essa especialização. Legal. E para me aprofundar mais nisso também. Bacana, Brenda, seja bem-vindo, né? Quer dizer, você sai de uma área e vai tentando fazer uma conexão com uma outra área, né? Muito bacana, muito legal. Parabéns. Obrigado. Temos aqui a Madalena já falou, né? Madalena, Sheila, Ivani, agora a Tarciana. Tarciana está aí? Olá, Tarciara. Oi, Tarciara, perdão. Agora que eu Boa noite, professora, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sou formada em pedagogia também, atuo na área da educação desde sempre, antes de ser graduada, eu já dava aula, né? E eu compartilho dos sentimentos da Madalena, que não estou professora, eu sou professora, nunca me vi fazendo outra coisa. Legal. E agora estou num desafio da educação pública, né? Sempre estive no ensino privado, ainda atuo no ensino privado. Certo. E agora, paralelamente, estou atuando na educação pública. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor o nosso trabalho é desenvolvido. Então, estou aqui em busca disso. Legal. Obrigada, Tarciara. Muito bom. Parabéns. Temos aqui o Carlos. Tudo bem, Carlos? Oi, boa noite. Boa noite, Carlos. Então, eu sou formado em licenciatura em Biologia e formei em 2015. Aí, já no ano seguinte, eu comecei a trabalhar na SEDUC e, desde então, eu estou tentando melhorar a cada dia, né? Então, por isso, eu fui atrás dessas 2 pós, né? Estou fazendo a dupla certificação. Psicopedagogia, principalmente porque eu trabalho na rede pública e tem bastante problemas. A gente, às vezes,
não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Sim. São muitos alunos, muita aula, muito conteúdo. Só que a gente tem que dar uma atenção. A gente não pode simplesmente ignorar o aluno ali que está com algum problema, seja para entregar atividade, seja de frequência, enfim. E eu creio que eu possa ajudar mais. Então, busquei uma qualificação, estou aqui. Bacana, então, seja bem-vindo. Fundamental 2 e o médio todo, só não no 9º ano. Ok, muito bem, já tem uma boa experiência, né, Carlos? Que bom, maravilha. E atuar lá, a área é uma área muito bonita, né? Biologia, área das ciências da natureza, maravilhoso. Que bom. Há pouco vi a Roberta aqui, fiquei muito feliz, inclusive, de ver esse rostinho, que fazia tempo que eu não via. Tudo bem, Roberta? Que maravilha ver. Tudo bem, professora? Tudo bem. Boa noite. Da mesma forma, eu também. Depois de um dia de trabalho, né? Um fim de uma semana de muito trabalho, quando eu li lá o seu nome, já me encheu de energia. Eu já falei, opa, já vou ficar, né, mais alegre e satisfeita. Prazer em vê-la também. Igualmente. Muito bom a gente trocar conhecimento, aprender muito com a senhora, que tem uma bagagem enorme aí, e a gente já tem uma história de amizade através do La Salle, né? Verdade. Hoje eu moro em Maués. Eu trabalho como coordenadora municipal do Programa Criança Feliz do Governo Federal. Certo. Que é um programa que tem como objetivo principal o fortalecimento de vínculos. E aí, essa semana passada, eu fiz um curso de capacitação para os meus funcionários e falando da importância da leitura, do estudo, e eu quis correr atrás do meu diploma, que eu fiz a minha pós em 2009 no Gama Filho. Só que eu, conversando com o professor Vicente, esqueceram de lançar uma nota minha. Então, por isso, eu estou fazendo 6 disciplinas para ter esse diploma novamente. Me deu aquele start. Poxa, eu cobro tanto dos funcionários e eu não estou correndo atrás do meu diploma. E aí ele falou, não, Roberto, como foi, né? Na verdade, foi um erro da instituição da época, não da faculdade e da AN, né? Eles falaram, a gente vai lhe dar, vai ser um curso de graça, né? Então, é gratuito. Legal. Porque em 2009 esqueceram de lançar uma nota e por isso eu não tenho meu diploma. Eu falei, não, vou correr atrás, porque eu quero fazer outras pós, mas no momento correr atrás dessa que está pendente. Isso, muito bem. E aí a minha experiência na área da educação, de fato, né, eu fiquei 20 anos dando aula. Isso. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de passar para as pessoas as minhas experiências, as minhas vivências, né, que foram grandiosas e valorosas, e hoje eu estou na frente desse programa federal, né, que a gente trabalha com crianças de 0 a 3 anos, que recebem Bolsa Família, e de 0 a 6 anos, crianças especiais e grávidas. Então, é um programa bem bonito mesmo, bem bacana, que teve um aceite muito grande na cidade. Hoje a gente está com 324 famílias. Bacana. Poxa, Roberta, que bom. Maravilha. Fico super feliz. E é tão bom quando a gente abre esse leque de possibilidades para ter novos aprendizados, né? A gente abre novos caminhos na vida. Eu acho isso super importante. Que legal. Satisfação imensa de revê-la, viu? A minha também. Deixa eu ver quem falta. Renata. Cadê a Renata? Aqui, professora. Oi, Renata. Tá me ouvindo? Estamos Boa ouvindo. noite. Boa noite. Eu sou formada em pedagogia desde 2011. Certo. No momento, eu não estou exercendo em sala de aula. Correto. Porque eu estou dando atenção maior, que eu tenho um filho autista em casa, dando um cuidado maior com ele. Certo. Mas
quero enriquecer para que assim eu possa tanto ter um aprendizado melhor, como para mim passar também aos demais. E estou aí, estou amando, e estou com um bebezinho de 25 dias, dando de mamar aqui, mas também eu adotei, né? E está com 25 dias hoje, mas eu não quero desistir, eu quero ter mais conhecimento. Eu espero enriquecer o meu aprendizado juntamente com você e os demais colegas. Muito bem, então seja bem-vindo ao grupo. Estamos aí na mesma vibe, como dizem os jovens hoje. Sim. Legal, que bom. Cuida aí do teu bebezinho, oh, meu Deus. Tudo bem, meu amor, obrigada. Tá, de nada. Bem, gente, acho que todos que estão presentes aqui puderam falar um pouquinho de si. Esse é o primeiro passo, né? A gente faz assim esse momento. É um primeiro passo, né? Quando eu falo em psicologia da aprendizagem, quando eu falo em educação inclusiva, olha que lindo ouvir a história, um pouquinho da história de cada um, né? A gente já se conhece, a gente vai conhecendo. O primeiro ponto é esse: eu tenho que conhecer o meu aluno, né? Eu tenho que saber quem é esse aluno que está aqui comigo e que eu preciso ajudá-lo, que eu preciso auxiliá-lo, que eu vou ser esse mediador, né, desse processo de conhecimento, do conhecimento científico e da vida dele, do contexto de vida. Então, nós temos que ser os mediadores. Então, é muito importante que a gente conheça, que o aluno fale um pouquinho também da vidinha dele, né, que vocês conheçam com quem seja criança, seja jovem, adolescente ou mesmo adulto. É importante, olha, quantas coisas lindas nós ouvimos aqui da história de vida de cada um, e aí você coloca e a gente se sente, né? A gente vai se afinando com essas histórias de vida. Então, a gente tem que partir realmente das histórias de vida. É o primeiro passo para a inclusão, é conhecer o outro, porque eu conhecendo o outro, eu vou me relacionando melhor com ele. E isso, gente, é muito importante porque vocês já ouviram, com certeza, a expressão, a primeira impressão é a que fica, né? E às vezes a gente olha para cada um aqui, nossa, o que será que passa nessa cabecinha aí? Estou vendo aqui, estou vendo um outro ali que está de câmera aberta. O que está se passando nessa cabecinha de cada um? O que cada um traz de bagagem da sua vida, né? Do seu contexto, que é importante nesse momento. Outra coisa, eu, Ana Cecília, né, também tenho uma trajetória que nem vocês. E eu me abraço e me uno a vocês nessa mesma fala. Esse, como eu disse inicialmente para vocês, esse é o meu lugar. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Já me perguntaram várias vezes, Ana Cecília, se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria se eu continuaria sendo professora? Continuaria tranquilamente. Continuaria na minha... Aí é que eu teria mesmo prazer de ensinar, entende? Porque eu não me vejo realmente fazendo outra coisa, tá? Agora, claro, dentro da nossa área da educação, e aqui vocês já... o Breno colocou a experiência dele, que bacana, né? Vem de uma outra área, está buscando um outro conhecimento, porque está tendo uma experiência, né, de educação. A Roberta sai de Manaus, vai para um outro município, né, com outros costumes, culturas específicas locais, e abraça um projeto, né, um projeto que também é mais amplo no sentido da educação. Então, vejam que a nossa área, gente, ela é uma área muito abrangente. Então, vocês aqui são muito especiais. É um grupo seletivo que está buscando, né, para abrir esse leque de possibilidades na vida de vocês. E eu falo isso porque eu comecei professora da educação infantil. Eu entrei na faculdade, na UA, não era o FAM, Universidade do Amazonas, né, em 82. Ou seja, todos aqui têm idade para serem meus filhos, né? A minha filha mais velha tem 32 anos. Então, eu entrei, sabe, escolhi pedagogia. Trabalhar com educação infantil, que eu ia morrer e me aposentar sendo professora de educação infantil. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui buscando conhecimento, eu fui estudando e a vida foi se abrindo. Por isso que eu digo, estuda que a vida muda. Você está sempre sendo observado, sempre.
Alguém está olhando para as tuas atitudes, para o teu comportamento, para essa tua iniciativa, como alguns falaram aqui, né? Quer dizer, na sexta-feira à noite nós estamos... É sacrifício? É, mas se eu quero crescer, eu tenho que ter o quê? Dedicação, determinação, e eu vou renunciar aos observados. Aí, por isso que eu gosto muito de uma frase, né? Dê sempre o seu melhor. Dê o seu melhor sempre em tudo que você fizer. Eu sempre digo uma coisa, que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Não precisa ser perfeito, tá? Não precisa. Busque fazer o melhor, porque se você dá o seu melhor, se você se empenha, se você se dedica, vai sair o melhor trabalho. E com certeza foi o perfeito para a tua condição e a tua possibilidade, tá? Então, eu sempre digo, dê o seu melhor, onde quer que você esteja. E eu tenho uma trajetória parecida com ela. Eu me tornei professora do ensino superior, porque na primeira especialização que eu fiz, que eu sou da primeira turma de psicopedagogia aqui de Manaus, que foi na UBRA, em 1995, eu me destaquei no curso, e por ter me destacado no curso, por ler muito, por participar, por estudar, mandava buscar livro de fora, não tinha nenhum livro de psicopedagogia aqui em Manaus. Eu agradeço muito a Casa do Psicólogo, o seu Elias, lá trazia os livros para nós, a gente mandava buscar fora. E, no final, na época, me convidaram para ser professora do curso de psicopedagogia, no curso de psicologia, né? Aliás, era a introdução à psicopedagogia, uma disciplina do curso de psicologia. E foi aí que começou a minha trajetória no ensino superior. E eu não tinha experiência no ensino superior. E aí me convidaram, topa, Cecília? Eu topo. Imagina, gente, eu saí trabalhando em educação infantil, fui ser professora no ensino superior, né? Para vocês verem, ó. E foi uma porta que se abriu. E eu me lancei. São 25 anos de ensino superior já, quase 30 anos, gente. Então, assim, deem o melhor de vocês sempre, estudem mesmo, não importa. Claro que vocês vão ter forças contrárias aí, sempre puxando vocês, sabe? Dizendo para vocês que tá doido, fica estudando, para quê? Não sei o quê. Ouço até hoje isso. Tenho orgulho de dizer que hoje eu sou colega de vocês como aluna do IDAAN. Eu estou cursando um MBA em gestão de pessoas, então hoje aqui eu sou professora, eu também sou aluna, né, aí do IDAAN, entendeu? Então, professora, com licença, você já ouviu que vai ficar maluca de tanto estudar? Já ouvi. Eu já ouvi isso tantas vezes, vai ficar doida de tanto estudar. Doida. Fica não, gente. Aí vai ser naquela hora quando começa a ascender na tua vida, né, a ascensão profissional, que você, como a César disse, você começa a ter oportunidade, a pessoa vai dizer para você, você tem uma sorte, né? Nossa, como você tem sorte, ó. César teve sorte. Aí tudo vira sorte. Tudo vira sorte, né, gente? E não é sorte, né? É você fazendo por você. Por isso que eu digo, a carreira é sua, não espere por ninguém para pagar, não espere, porque hoje você está aí num determinado lugar, daqui a pouco você pode estar em outro, e prepare-se. Hoje, o mercado não espera mais você se preparar, você tem que estar continuamente, porque as coisas estão mudando, gente. Hoje o conhecimento... A oportunidade aparece para quem está preparado, né? Exato. E não o contrário, te chamam para depois você se preparar, né? Não, e às vezes, Sheila, até aparece para quem não está preparado, quer dizer, mas infelizmente a pessoa vai dizer assim, olha, infelizmente não tenho esse curso, infelizmente eu não sei inglês, infelizmente eu não sei, quer dizer, vai bater na porta, aí ela vai dizer que é azarento, né? Vai dizer um monte de coisa, mas na verdade não é isso. Exatamente. Não é isso. Então, gente, o primeiro ponto é esse, né? Primeiro, nós nos conhecermos um pouquinho. Quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando de inclusão social. Todos nós temos que ser incluídos, e para sermos incluídos temos que respeitar o outro, né? Vamos falar muito sobre isso, a questão do respeito ao outro. E eu respeito o outro, acolho o outro, né? Quando eu conheço um pouquinho dele, quando eu conheço a história dele. Eu tenho absoluta certeza que alguns de nós já passou por alguma situação de, no primeiro momento, teve uma má impressão da pessoa e depois se tornou amiga da pessoa, ainda teve a cara de pau de dizer para ela que eu te achava tão antipática, nossa senhora, olha, tu nem sabe, eu te achava chata. Acho que todos nós passamos por alguma situação dessa, eu passei, digo mesmo, não é? Então, assim,
é isso, né? Da gente conhecer um pouquinho. Então, e a aprendizagem passa por isso. Ó. Quantas coisas vocês aqui ensinaram para a gente de humano? Porque, vejam, a competência, né? Nós sermos competentes, existe a competência técnica, a competência humana e a competência política. A competência técnica é essa que vocês já têm, vocês são graduados, se formaram, você tem habilitação para uma profissão. Estão buscando complementação através de uma especialização. A competência humana é essa, onde você mostra quem você é, onde você mostra as suas qualidades, os seus bons atributos, e que você trata as pessoas assim também. É o teu comportamento, né? É a tua atitude, é o teu exemplo, e o bom exemplo. E a competência política é quando você tem uma visão de realidade, que você contextualiza aquilo que você está, aquele conteúdo que você está aprendendo, e aí você tem uma visão crítica, você consegue estabelecer relações, analisar situações, dar soluções, argumentar. Então, você tem que unir. O bom profissional hoje, né? Um competente profissional, ele tem que ter uma competência técnica, humana e política, senão ele não é um bom profissional. E hoje, as competências humanas, elas se sobrepõem a qualquer outra. Porque conhecimento é mais fácil te treinar para fazer algo. Vai, estuda, te lança, estuda. Agora, o que vem contigo, que você tem que lapidar, a tua educação, o teu jeito de falar, a tua atitude, a tua postura, né? Que, claro, isso tem a ver também com o teu conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você lê, você melhora seu vocabulário, você fala melhor, você se expressa melhor, né? Você tem essa linguagem corporal que a gente precisa também trabalhar, porque o nosso corpo fala. Imagina se eu estivesse aqui dando uma aula, tudo bem, gente, com vocês? Nós vamos trabalhar a psicologia da aprendizagem. Eu espero que vocês estejam todos bem na casa de vocês. Agora aí, por favor, Madalena, fala aí um pouquinho de você, por favor. O que vocês estariam pensando se essa professora estivesse aqui, né? Quase morrendo, sem ânimo. Meu Deus, que professora é essa, né? Então, vejam, tem que ser, sabe, nosso Iria passar, professora. Oi, Madalena, esse ânimo iria passar esse ânimo pra gente. Não é? Vocês iam fechar a câmera, dormir, deitar, ficar no quarto, esticar aí e dizer, faz conta que eu estou aqui. Né? Mas não, a gente tem que ter, né? Quando a gente gosta, né? Vocês falaram isso, eu gosto do que eu faço. E quando, gente, não tem melhor coisa na vida, né? Como a Madalena falou. Claro, vivemos no mundo capitalista, precisamos ter um bom salário para nós sobrevivermos nesse mundo. Mas, sobretudo, você tem que buscar isso amando o que você faz. Porque se você ama, olha, hoje eu tive um dia intenso de trabalho. Gente, hoje eu tive 5 reuniões, 4 reuniões e um treinamento, né? Parei 5h30 da tarde. Fui ali, lanchei com meu marido e minha filha, me arrumei e vim para cá de novo. Aqui é o meu espaço, essa aqui é uma sala que eu tenho que é de estudo, é meu escritório, aqui é o meu recanto, que eu amo estar aqui, né? É aqui que eu trabalho, é aqui que eu estudo. Então, assim, mas eu gosto tanto do que eu faço, né? Meu marido às vezes até diz, como é que está a tua agenda hoje? Eu vou dar aula à noite. Nossa, depois de um dia desse ainda vai ministrar aula? Eu digo, com certeza, e muito feliz. E muito feliz, né? Porque eu vou conhecer pessoas novas. Olha, reencontrei ex-alunos aqui, a gente estabelece laços. E é isso, gente, né? Quando nós falamos em psicologia da aprendizagem, quando a gente só aprende aquilo que tem emoção. Quando tem emoção naquilo que a gente aprende, né? Daquilo que a gente está sendo passado para a gente, é mais fácil da gente aprender. Agora, aquilo que não tem emoção é mais difícil, porque a aprendizagem ela passa pelo canal da afetividade. Ela passa pelo canal da afetividade. Então, isso tem que ser significativo. E nós que estamos aqui, né, nessa posição, também temos que ser pessoas, né, que vamos fazer com que esse aprendizado ele seja significativo para todos. E isso é importante. Então, estamos aqui ó, na mesma linha, ninguém sabe mais do que ninguém, né? Estamos aqui, cada um tem uma experiência, aprendendo uns com os outros. Ó, só nesse bate-papo aqui, já aprendemos tantas coisas uns com os outros, já tivemos exemplos de vida aqui, e isso é tão importante, né? Partir do nosso contexto de vida, partir da nossa história de vida. Então, o primeiro passo dentro da psicologia da aprendizagem, gente, é isso, é essa
atividade que nós fizemos aqui inicial. Conhecer com quem eu vou lidar. Isso é muito importante, porque eu só vou poder realmente montar um plano de trabalho se eu souber, né, ter um diagnóstico, né, de quem eu vou trabalhar. Se não, ó, eu tenho aqui todos são da pedagogia? Não. Ó, Breno é de processo gerencial, Sheila é de letras, Carlos é de biologia. Olha que bacana essa diversidade aqui para a gente, né, aprender juntos e buscando aí. Muito bacana isso, tá? Então, muito bacana, esse foi o nosso primeiro momento, tá? Nosso primeiro momento, já fazendo parte da aula. Se alguém está pensando, essa professora vai enrolar, essa professora enrola, ela está só conversando. Não é isso. Isso já é a primeira atividade da aula em que a gente precisa, né, conhecer os nossos alunos. E isso já é uma atividade que fica aí para vocês. O que vocês podem fazer na aula de vocês, numa conversa informal, e nos ambientes que vocês vão trabalhar, que envolve esse processo de ensino-aprendizagem, que não precisa necessariamente só ser uma sala de aula, nós aprendemos em todos os lugares, de maneira formal e informal. Então, aprendemos uns com os outros também. Então, é muito importante que a gente conheça. A Lucilene voltou. A Lucilene tinha entrado, depois ela caiu, tinha até anotado o nome dela, e ela voltou agora. Eu estou vendo aqui Anne. Anne, pode dizer seu nome, Anne, por favor? Vendo o nomezinho aqui, Anne. Lucilene, eu já anotei. Oi, professora. Oi, é Anne de quê? Anne Caroline Andrade da Gama. Ok, é só para eu anotar aqui para depois eu passar para a frequência de vocês, tá? Maravilha. Obrigada pela presença, tá, Anne? Eu que agradeço. Tá bom. Então é isso, gente. Então, como é importante a gente ter esse diálogo. Você é pedagoga também, Anne? Sim, professora. Pedagoga. Professora. Atuo como professora. Bacana, legal. Lucilene também é pedagoga? Oi, professora. Também é pedagoga, Lucilene? Boa noite, sim. Boa noite. Sou pedagoga, sim. Boa noite. Eu estou sem câmera no momento que eu estou assistindo a aula pelo celular, tá, professora? Tá, sem problema. Eu me chamo Lucilene Trindade, sou formada em pedagogia. Legal. Estou no momento como professora, né? Trabalho na instituição SESI, comecei lá como estagiária, professora auxiliar, hoje eu sou professora regente de sala de aula e conheço a senhora. Participei de alguns cursos, palestras com a senhora e também estudei na Uninorte. Na Uninorte. Legal. Com a senhora no primeiro ou segundo período, uma coisa assim. Maravilha. Que bom, fico muito feliz de reencontrar. Prazer em revê-la, a senhora é ótima. Obrigada, Lu, muito obrigada, viu? Bacana. Hoje estava dizendo para o César hoje, né? A minha grata satisfação de estar aqui no mesmo ambiente com um colega de profissão que foi meu aluno. Gente, olha que maravilha. Isso que deixa a gente, quando eu vou nas escolas, e para você ver, ó, ninguém é melhor do que ninguém. Né? O fato de eu ser a professora aqui não me torna melhor do que ninguém. Nós estamos aí aprendendo, trocando uns com os outros. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de aprendizagem. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Para a gente começar aqui a fazer. Ok. Bem, então, nós vamos ter 4 encontros, né? Um encontro hoje, um encontro amanhã, e daqui a 15 dias nós teremos mais 2 encontros. Então, são 4 encontros mediados pela tecnologia, e aí a gente vai trocar bastante ideia, tá? Bem, a primeira provocação que eu trago é essa frase, ó, não nascemos prontos. Qual é o impacto dessa frase para vocês? Qual é o impacto dessa frase? Não nascemos prontos. Só uma palavra, quem quiser dizer alguma coisa. Não nascemos prontos. Aprendizado, Estamos professora. constantemente
Pode falar. Professora, o impacto dessa frase, eu estava até lendo o conteúdo, né, que a senhora lançou na plataforma, a apostila antes da avaliação 1, Sim. E o impacto dessa frase é justamente que todo ser humano ele vai aprendendo com a socialização, né, com o ambiente, o meio em que vive. Então, todo esse processo faz parte da montagem desse ser humano. O impacto dessa frase é justamente que nós estamos em constantemente aprendizados e nós não estamos prontos. É isso que a senhora falou. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, né? E é justamente isso. Eu entendo dessa forma. É a Roberta que falou, né, Roberta? Isso. Beleza. Exatamente, gente. Não nascemos prontos. Nós nos construímos a cada dia. Né? Cada dia nós vamos construindo. Nós somos um processo em evolução. Né? Um processo constante de evolução. Se a gente olhar na nossa vida, né? Se você olhar para trás, nossa, como que eu cheguei aqui, o quanto eu já... E nós continuamos nos construindo. Então, nós não somos seres... Além de nós não termos nascido prontos, nós somos seres inacabados. Né? Nós somos seres inacabados. Então, exatamente isso que a Roberta falou. Nós estamos sempre... Né, o conhecimento, ele vai... Né, cada peça vai se encaixando e você vai evoluindo, e você vai melhorando, e você vai se engrandecendo, porque realmente nós não nascemos prontos. E um dos motivos está aqui, né, que nós estamos em busca de outros, né, conhecimentos, tá? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu apertei demais, sem querer. Então, o primeiro ponto é esse, né? Nós não nascemos prontos. E como funciona o nosso cérebro? Bem, dentro da psicopedagogia, é muito importante, tá, que vocês... hoje, a psicopedagogia, ela traz muito conhecimento da neurociência. Então, provavelmente, no curso, vocês vão ver várias disciplinas, se ainda não viram, dentro da neurociência. E hoje... eu sou neuropsicopedagoga, amo essa área, estudo neurociência, assim, demais, gente. Para mim, é uma área, assim, que é incrível, porque como funciona esse cérebro, tá? Hoje, todo professor tem que ter fundamentos da neurobiologia, para ele entender cada aluno, para ele entender cada cabecinha, que não é fácil, tá? Então, o cérebro funciona com o quê? Com a transmissão de informações entre os neurônios. Então, nós temos células receptoras e efetoras, e através, né, das transmissões, né, dos neurotransmissores, nós temos aí as sinapses, e aí as informações, nós captamos as informações através dos nossos radares, os nossos radares são os nossos sentidos, e a partir daí, isso vai ser processado através das sinapses, né, que as informações vão pelos neurônios, enfim, não vou dar aula aqui da anatomia do cérebro, mas hoje nós temos que ter aí, posso depois estar indicando aí para vocês algumas leituras interessantes, posso até mandar para vocês, depois eu vou deixar o meu telefone aqui, quem quiser fazer contato, tem muito livro para mandar para vocês, em PDF, inclusive, tá? Nessa área de aprendizagem, de neurociência, e vocês podem ir lendo em doses homeopáticas, né? Porque o importante é isso, a graduação, ela é um ativo aqui, viu, gente? Vai abrir a mente de vocês. Puxa, eu tenho que pesquisar mais sobre isso, eu tenho que estudar mais sobre isso, tá bom? Então, é muito importante que vocês aí, né, abracem aí essa leitura. E como é que o nosso cérebro aprende, né? Então, ele, como eu falei para vocês, ele recebe informações, ele processa essas informações, e aí ele tem que, o quê? Ele envia essas informações. Então, aí vai se dar um processamento de informações. Como eu disse para vocês, os nossos sentidos recebem, são os receptores, tá? Isso vai, né? Essa informação vai aqui na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Ela vai circular, vai ter vários caminhos aí, e aí vai ser enviada, né? Essa informação, uma vez enviada, ela vai resultar, né, numa resposta. Tá? Ela vai resultar numa resposta. E aí se dá, né, esse processamento.
E aí a mente e o cérebro. E eu pergunto para vocês, existe diferença entre mente e cérebro? O que é a mente e o que é o cérebro? Né? E por que eu estou trazendo tudo isso? Por quê? Porque o cérebro, eu quero só dizer uma coisa para vocês, gente, o cérebro é a máquina da aprendizagem. Nós aprendemos porque nós temos cérebro. Então, ele foi feito, ele foi criado realmente para nós aprendermos, tá? Então, ó, a mente é a alma, é o software, né? Comparando aqui com o computador, e o cérebro é o corpo, é o hardware. Então, a mente, ela comanda o cérebro. O cérebro é só o órgão. Tá? O cérebro é só o órgão. Então, por meio da mente, nós podemos criar saúde, prosperidade, realizações em nossas vidas, mas também podemos, né, criar doenças, perdas, fracassos, e essas diferenças só dependem de como nós utilizamos a nossa mente. E aí a gente traz um pouquinho aí dessa questão do mindset, das crenças que nós criamos, né, das afirmações que nós fazemos, que muitas vezes, né, fica aqui dentro do nosso cérebro, aquilo fica aí batendo na nossa, né, na nossa mente, e acaba que o nosso corpo, né, ele somatiza isso. Então, a mente depende do cérebro para se expressar no plano físico. A mente pensa, o cérebro executa. Tá? Então, vejam, a aprendizagem, por onde a aprendizagem vai passar? Pelo cérebro. Tá? Então, é aí que vão se processar as informações que você passa para os seus alunos, né? Então, ó, se a mente quer, o corpo faz. E isso é verdade, tá? Tudo vai depender dos estímulos, né? E aqui o que eu já falei para vocês, a questão dos sentidos, que são os nossos radares, tá? Ele é o órgão da aprendizagem, ele é a máquina de aprender, né? Muito importante isso, por isso que a gente tem que estudar neurociência hoje. Ele é provavelmente o órgão mais fascinante do corpo humano. É ele que controla tudo, da nossa respiração até as emoções e o nosso aprendizado, né? Então, se você é professor e educador, você tem que ter conhecimentos básicos da neurociência, porque eles são essenciais para o seu trabalho, já que o seu objetivo é proporcionar aprendizagem aos seus estudantes. E, de preferência, da forma mais otimizada possível. Gente, quando eu comecei a estudar neurociência, né, eu cheguei a uma conclusão. E quando eu finalizei o curso de neuropsicopedagogia, eu cheguei a uma conclusão. Nós, educadores, professores, somos estimuladores de cérebro. Estimuladores de cérebro. E nós estimulamos o cérebro, né, os estímulos que nós passamos não são somente com conteúdos. Não são só conteúdos, conceitos, né? Esse conteúdo é cientificamente produzido. Não. Nós trabalhamos e somos estimuladores de cérebro também com as palavras. Quando eu elogio um aluno e digo, nossa, que legal, tá tudo, que bacana, você escreveu tão bem, você acertou, você aprendeu, você é capaz. Olha só, uma palavra, um elogio, o quanto ele é capaz de impulsionar e edificar uma pessoa, estimulá-la ao ponto dela se empoderar e se sentir capaz de prosseguir. E pensem nisso, porque cada vez mais eu vejo dentro das escolas professores que matam os alunos, desculpa, mas eles conseguem fazer pedagogício dentro da sala de aula. Menino, apaga, 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 e manda apagar 10 vezes, e manda repetir 10 vezes, diz que está errado. Né? Aí o colega começa a ver aquela postura, não, ele não faz não, ele é burro. Em casa a criança já recebe talvez também uma palavra dessa. Então, tudo isso vai cair como, gente? As experiências da infância, elas vão dizer muita coisa da nossa vida adulta. É reflexo. Nossa vida adulta reflete muito o que nós vivemos na nossa infância. Então, se muitos aqui trabalham com crianças, com jovens que estão nessa fase de formação, né, vamos tratar, eles têm, como disse, né, no início, nós não nascemos prontos, então tudo tem que ser dito, tem que ser explicado, tem que ser compreendido. E isso é muito importante, tá? E aí nós vamos fazer um teste rápido aqui, acho que vocês já devem ter feito esse teste em algum momento, tá? Vocês vão dizer as cores, falar as cores, vocês não vão ler as palavras, tá? Então você vai olhar a palavra e dizer a cor da palavra.
Eu quero que vocês abram o microfone de vocês, ativem o microfone todos, por favor. Tá? Não tem problema, vai ficar aquela confusãozinha, não precisa ser síncrono, tá? Na fala, mas eu quero que todos olhem e falem, tá? Eu vou dar o sinal, nós vamos da esquerda para a direita, tá? E na horizontal, quando chegar lá, ó, amarelo, azul, laranja aí, preto, vermelho, tá? Na horizontal, uma linha atrás da outra, como se estivéssemos lendo um texto. Mas nós vamos dizer a cor apenas da palavra. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, preto, azul, vermelho, preto, azul, vermelho, verde. E aí, como é que foi fazer esse teste? Adorei, professora. Que tal? Teve alguma dificuldade aí? Me falem da experiência. Sim. Foi fácil? Gostei da experiência. Gostou da experiência? É isso, gente. Olha só. Nós temos, né, 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. E aí, nós colocamos em conflito, porque no lado do cérebro está a parte em que eu quero ler, né, a palavra. E no outro está a parte, né, que eu digo a cor e os dois ficam em conflito. Como nós temos muito, né, já essa questão de ler as palavras, então nós já automatizamos isso. Então, olhar para essa palavra e não ler essa palavra é difícil para o nosso cérebro, é uma atividade neuróbica, né? Nós chamamos uma atividade neuróbica, quer dizer, você está ativando os canais, as funções executivas do seu cérebro, tá? Através de uma atividade dessas. Então, é bem interessante e realmente a gente vai ter um pouco de dificuldade, às vezes a gente vai assim, verde, vermelho, laranja, a gente balança a cabeça, vai parando. No finalzinho, eu ouvi alguém dizer, já quase no final, ai! Quer dizer, talvez tenha se atrapalhado. Aí, hora você diz a cor, aí logo após você lê a palavra, aí você volta a dizer a cor e assim vai. Mas é assim mesmo. Mas se você começar a treinar isso, daqui a pouco você vai automaticamente fazendo isso, tá? E é muito interessante, é um exercício realmente neuróbico, né? Para ativar os canais sensoriais, a tua atenção, a questão do comando e a informação, que você recebeu uma informação e aquilo que você está vendo, você tem que dar uma resposta, tá? Então, para vocês verem como o processo de aprendizagem, ele é um processo complexo, dependendo do comando que você receba, tá? Por isso que vamos facilitar ao máximo que nós pudermos para as nossas crianças, para os nossos jovens. Tudo tem que ser muito bem explicado, tudo tem que ser muito bem dito. Por quê? Porque nós que somos adultos, nós achamos, gente, que tudo é óbvio, sabe? O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. De uma simples atividade que você passa para uma criança que tem assim no livrinho dela, complete a lacuna com as seguintes palavras. Explicar esse comando para a criança. O que é complete? De completar. Faz uma atividade que mostre para ela onde é que a gente completa. Tá? Então, você vai preencher algo quando você completa. Depois, lacuna. O que é lacuna? Você que é criança escrita... é para você escrever onde tem esse tracinho aí. Lacuna é uma coisa onde falta algo. Sabe, você tem que sempre mostrando para a criança que você pode ampliar, você vai ampliando o repertório dela. Quanto mais informação, né? Quanto mais significado você der e melhor ela entender, ela vai te dar uma resposta melhor. Aquilo fica mais claro para ela. Então, simplifiquem e falem tudo. O óbvio tem que ser dito. Um processo de aprendizagem, ele tem que ser dito. Nós não nascemos sabendo, Muitas coisas nós vamos aprender com a experiência de vida. Às vezes tem a professora que se admira. Ai, mas o aluno não sabe o que significa nessa palavra? Ai, o aluno não sabe isso. Gente, eu lembro uma vez na faculdade, eu passei uma questão numa prova,
e lá tinha exceto. E o aluno não sabia o que era exceto. Eu fui lá e expliquei para ele. Professor, essa palavra aqui está me atrapalhando, eu não sei o que é essa palavra. Entendeu? Então, todas as afirmativas estavam corretas, exceto... Ó, ele não sabia o que era exceto, então ele ia responder errado. Aí eu fui, expliquei para ele, dei um exemplo. Aí ele, eu já entendi. Pronto. Eu não estou dando a resposta para ele. Não dei a resposta da questão. Mas eu ajudei ele a desengatar. Ele dizia, agora eu já sei, agora eu sei o que é para fazer. Entende? Então, óbvio, nada é óbvio. Tem que ser dito. E eu não vou... aquele aluno, pelo amor de Deus, uma pessoa desse tamanho, não sabe isso? Não sabe, não tem por que saber. A minha experiência de vida é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E é isso que nós temos que entender, que o contexto de vida de cada um é único, que nós somos pessoas singulares, nós somos pessoas únicas, que temos experiências de vida únicas, diferentes. Cada um aqui tem uma experiência de vida diferente. Com certeza, alguns de vocês sabem muito mais coisas do que eu em determinadas áreas, porque eu não estudei essa sua área. Não estudei. Eu não fiz o curso de letras, sou apaixonada por língua portuguesa, estudo nessa área, mas eu não domino certamente como a Sheila, né? A Sheila domina certas linguagens técnicas, né? Certas coisas dentro da língua portuguesa. Processo gerencial. Depois o Breno vai me explicar o que é isso. O que ele estudou em processo gerencial? Eu não sei. Então o Breno é mais sabido do que eu. Tá vendo? Biologia. Acho linda essa área, mas também não estudei fundo biologia. E com certeza o Carlos Fábio sabe muito mais do que eu pela experiência que ele tem. Então, percebam? Então, nada é óbvio. Pode ser que vocês, da área de vocês, comecem a falar coisas aí que eu não vou entender, porque não é da minha área, não é do meu dia a dia. Esse é o primeiro ponto dentro de um processo de aprendizagem, né? É facilitar para o outro o máximo que puder, tá? E aí, como é que essas crianças aprendem? Eu pergunto para vocês e podem responder. Gente, aprender é fácil? Pode abrir o microfone e dizer sim ou não? Aprender é fácil? Não. Não. Não, não é fácil. Não é fácil? Espera aí, que agora eu vou interromper aqui que eu quero ouvir vocês. Eu achei que vocês iam dizer que era. Juro que eu achei. Professora, não é Fala, fácil. Por quê? Exige um certo esforço, né? A gente correr atrás, né? Mesmo, determinação em querer aprender mesmo, né? Muito bem. Ok. Quem mais quer contribuir e complementar? Por que não é fácil aprender? Professora, Diga. Eu ia dizer depende. Nem sim, nem diga. não. Isso, porque diga. Na estrutura que a gente se encontra hoje, a gente também é exigido da gente a questão da preferência, né? Existem áreas que a gente tem mais facilidade, mais vontade, mais prazer de aprender. Então, por exemplo, um exemplo aleatório, a cozinhar. Então, tem gente que pode ver um vídeo de alguma comida e conseguir reproduzir muito facilmente, e eu teria uma dificuldade muito maior. Então, eu teria que me dedicar um pouco mais para poder conseguir realizar aquela receita. Então, eu acho que o aprendizado ele é isso, né? Também existe essa questão da facilidade, claro que tem a questão da dedicação, mas no final eu ia conseguir realizar a receita. Talvez eu demorasse um pouquinho mais do que algum colega, alguma outra pessoa. Muito bem. Alguém mais quer complementar? Ok? É exatamente isso, gente. Não é fácil. E tudo vai depender. A Tarciara trouxe, né, essa contribuição. Obrigada, Tarciara, é maravilhosa. Exatamente isso. Se você está aprendendo algo que é da tua área de interesse, que você já tem um conhecimento de base, que você já tem motivação para aquilo, né? Quer dizer, você está interessado, você gosta. Eu mesma dou esse exemplo. Quando eu leio muito, eu adoro ler, mas gosto muito de ler em determinadas áreas, e outras áreas eu preciso ler, leio, mas passei a gostar pela repetição, né, pela insistência. Aí, quando eu comecei a compreender melhor, eu passei a gostar. Esse exemplo da Tarciara. Nem todo mundo gosta da cozinha.
né? Nem todo mundo. Tem gente que tem aversão, não gosta e não quer aprender de jeito nenhum. E nem todo mundo que gosta tem o dom de cozinhar, né, professor? E nem todo mundo que gosta, exatamente, né? Mas uma coisa é certa, gente. Todos nós viemos dotados da capacidade de aprender, tá? Todos nós. Todos nós somos capazes de aprender o que nós quisermos aprender, tá? Agora, claro, como bem vocês colocaram, vai depender, aí nós vamos ter ritmos diferenciados, né? Nós vamos ter uma série de fatores aí envolvidos nesse processo da aprendizagem, tá? E aí eu vou voltar lá para a nossa apresentação, para a gente continuar. Então, ó, aprender vai envolver, ele é um processo, olha só, gente, ele é um processo contínuo, pessoal, intencional, dinâmico, recursivo, de interação de ideias e interativo entre as pessoas. Olha só. Então, aprender, né, é um processo, e é um processo longo, por isso não é um processo fácil. E aprender vai exigir o quê? Atenção, memória, foco. Olha só. Atenção, memória, foco, dedicação, esforço, como muito bem foi colocado. Ninguém aprende por você, né? Aprender é esforço pessoal. Por isso que às vezes é chato, principalmente quando não é algo, como bem disse a Tarciara, quando não é algo prazeroso, quando não é algo que está despertando o teu interesse. E aí vem o nosso grande desafio. Como é que eu desperto o interesse do aluno para a aprendizagem? Porque nós, educadores, temos que fazer isso. Despertar o interesse do aluno para aprender. Olha que coisa incrível. Esse é o primeiro ponto do professor. Por isso mesmo, ele tem que conhecer esse aluno, né? Conhecer um pouquinho desse aluno, para que ele possa, né, tendo esse conhecimento, um pouco dessa experiência de vida do aluno, ele possa entender um pouquinho, às vezes, a atitude, o comportamento, tá? Se alguém tiver com o microfone ligado, por gentileza, desativa, tá? Tá dando uma interferência aqui, por favor. Então, é isso, né? É um processo contínuo, pessoal, intencional, dinâmico. Esse material já está lá na plataforma para vocês, tá? Vocês podem baixar, inclusive, tá bom? Então, ó, toda criança tem capacidade para aprender, não no mesmo tempo, não no mesmo ritmo, nem do mesmo jeito, com os mesmos estímulos e com as mesmas estratégias, mas todos podemos aprender. Como nós somos seres únicos, singulares, cada um tem uma forma de ser, de pensar, de agir, de reagir, que é sua, que é única. Nós recebemos o mesmo estímulo e reagimos de maneiras distintas. Porque cada um aqui processa de um jeito. Aí vem o cérebro límbico aí, com todas as questões emocionais, porque quem regula no nosso cérebro, né, é o cérebro, todas as emoções é o cérebro límbico, né, a parte onde está o hipotálamo. No nosso cérebro tem o hipotálamo, que é responsável, né, por essa regulação das emoções, tá? Então, todos nós somos capazes de aprender, mesmo na vida adulta, tá? Mesmo na vida adulta. E opa, ó, aí eu trouxe aqui, ó, para vocês, ó. Nós temos experiências, né? Passamos por experiências na nossa vida, tá? Que elas são muito importantes, né? E em sendo importantes, elas vão também causar um efeito em nós, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu leio, simplesmente eu leio algo, se eu tiver que reproduzir aquilo, se não tiver ficado bem entendido, eu vou guardar só 10% do que eu li. Se eu ouvir, eu posso guardar 20%. 30% observando, né? 30% observando. Vendo e ouvindo, 50%. Discutindo com os outros, 70%, que nós estamos falando aqui. Muita coisa a gente já vai guardar, daquilo que nós estamos conversando aqui. 80% fazendo e 95%, gente, ensinando. Né? Ensinando. Quando eu ensino, eu aprendo, e quando eu aprendo, eu ensino.
Muitas pessoas, às vezes, olham para a gente, nós que somos professores aqui, né, os alunos de vocês olham para vocês, professora, como é que a senhora sabe tudo isso? Como é que a senhora guarda tudo isso na sua cabeça? Né? Você passa 2, 3 anos trabalhando com o segundo ano. Aí você já sabe a sequência dos conteúdos de matemática, já sabe a sequência, porque as sequências, né, os conteúdos são trabalhados no ano, são repetidos, não é verdade? O professor não deve repetir as metodologias, os exercícios, mas ele vai trabalhar o mesmo conteúdo, ele vai diversificar a metodologia. Olha que interessante. E aí, de tanto que ele repete, que ele busca novas estratégias, aquilo ele vai consolidando e ele já dá uma aula que ele não precisa nem do livro, ele já sabe os conceitos, ele sabe falar sobre aquilo, ele já estabelece relações e o teu aluno fica assim para ti, né? Nossa, professora, como é que a senhora sabe tudo isso? Como é que a senhora conseguiu gravar tudo isso? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Em algum momento na vida de vocês, né? Nossa, a senhora é muito inteligente. Mas, ó, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, veja, essa é a escala aí. Só que nós temos que, para chegar aos 100%, nós temos que desenvolver tudo isso aí. Então, para aprender, eu preciso ler, preciso ouvir, preciso observar para estabelecer relações com o contexto, com as experiências, preciso ver e ouvir, preciso conversar com os outros sobre as ideias, discutir, colocar minha ideia, concordar, discordar, argumentar, analisar, criticar, fazer, né? Eu aprender fazendo, e aí a aprendizagem vai acontecer de forma muito mais rápida, fácil e prazerosa. Prazerosa. Tá? Então, só explicar para uma criança não adianta. É necessário que ela viva e experimente que seja significativo para ela, para que assim haja o efeito, né? O aprendizado. E a BNCC trouxe isso, gente. Quem trabalha com educação infantil, o que a BNCC trouxe para as crianças? Campos de experiência, né? 6 objetivos de aprendizagem. E todos eles são verbos de ação. Todos eles, se vocês prestarem atenção, os 6 objetivos de aprendizagem da BNCC para a educação infantil são verbos de ação. Expressar, né? E aí você vai trabalhando, ó, verbos de ação. Campos de experiência, o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, né? Isso o professor hoje tem que saber, né? O professor tem que saber hoje isso. Por quê? Porque campos de experiência. O que é campo? Campo é uma coisa grande, né? Ninguém pensa num campinho quando eu falo campo. Experiência, vivência. Ó, e o que diz aí? É necessário que ela viva e experimente, tá? A criança ela tem que pegar na tinta, ela tem que se sujar, ela tem que cortar o cabelo dela, né? Ela corta a roupa, ela escreve na parede, ela escreve no sofá, na cama. Quem tem filho já deve ter passado por isso. Por quê? Porque é experiência, ela tem que passar por essa experiência, tá? Para ela aprender, né? Para que ela possa aprender. E aí vem os eixos que eu estava falando. Quais são os 2 eixos da BNCC? Interações e brincadeiras na educação infantil. Então, nós temos que aprender brincando, né? Aprender brincando, tá? Vamos lá. E aí, há vários fatores que interferem nesse processo de aprendizagem. Existem fatores externos e existem fatores internos, tá? Bem, nós temos fatores aí externos, né? Que, quando surgem problemas de aprendizagem, eles começam a aparecer onde? Geralmente na escola. Porque é lá que o aluno vai aprender de forma sistemática, de maneira formal. Ele vai receber lá o ensino formal. Então, lá, de repente, né, começam a aparecer aí as nuances e as oscilações de quê? Do aprendizado. E aí aparece o nosso ritmo. Viu que nós dissemos lá atrás? Nem todos nós vamos aprender do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, da mesma maneira, o mesmo conteúdo. Tá? Por quê? Porque nós temos ritmos diferenciados, né? Então, nós vamos receber estímulos aí da família, dos amigos, questões emocionais, questões ambientais, tá? Aí vem os fatores internos. Fatores externos estão relacionados com algo que a criança já traz. Tá? Que aí nós chamamos, né, vamos para a área das psicopatologias, que aí eu vou tratar de TDAH, eu vou tratar das deficiências intelectuais, o autismo, as síndromes, né, síndrome de Down e tantas outras situações aí que hoje nós nos deparamos com a educação inclusiva, que nós vamos ver depois, tá? Mas que vejam como uma coisa está relacionada com a outra,
Por isso que a busca desse conhecimento, ele é muito importante, né? E vocês estarem aqui já tendo essa bagagem, né? Recebendo todo esse conhecimento, é muito importante para vocês. E aí nós temos estilos de aprendizagem. Isso é muito interessante. Quando nós falamos anteriormente que ninguém vai aprender, né, do mesmo jeito, no mesmo lugar, né, o mesmo conteúdo, com os mesmos estímulos, é porque nós temos estilos de aprendizagem que são distintos. Então, traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, eles servem de indicadores relativamente estáveis de como as pessoas percebem, né, de como elas observam e captam, né, as informações, e elas interagem e respondem aos seus ambientes de aprendizagem. Tá? Então, nós vamos receber estímulos, vamos dar respostas diferenciadas para esses estímulos. E isso vai depender do nosso estilo de aprendizagem, né? Então, eu posso ter um estilo ativo, um estilo reflexivo, teórico e pragmático. E aí, depois a gente vai ver, eu posso ser mais visual, auditivo ou sinestésico, que são os estilos de aprendizagem. Então, o estilo ativo, né, aqueles indivíduos assim que gostam de improvisar, eles são espontâneos, né? Eles são criativos, participativos, competitivos, né? São muito falantes, geralmente, então é um estilo mais ativo, aquele aluno na sala de aula que às vezes, até quando ele fala demais, os alunos, os colegas olham para ele, ai, lá vem. Ai, de novo. Né? Porque só ele fala, né? E o professor tem que ter cuidado com isso para que o aluno também não monopolize a sala, porque ele acaba, às vezes, até sendo antipatizado por isso. Então, o professor tem que sempre buscar para que todos falem, tá? Para que, claro, uns vão falar mais, outros vão falar menos, mas todos têm que participar. Senão, esse ativo, ele pode tomar conta e aí não tem tempo para os outros falarem. Ou então ele fala demais, o outro quer, mas ele já falou o que eu falei. Cuidado, hein? Com os estilos ativos. E perceba se você também é esse estilo ativo. E aí o estilo reflexivo, aquela pessoa mais ponderada, né? Ela é mais analítica, ela é persistente, observadora, detalhista, mas, né, ela é mais prudente, ela observa o comportamento humano, ela analisa se ela vai falar ou não, né, de que forma que ela vai falar. Então, esse é o reflexivo. O ativo, geralmente, ele não pensa muito no que ele vai falar, não. Toma, vai na lata, acabou-se, né? Já o reflexivo, ele para. Não vou perguntar, não. Eu já entendi. Às vezes ele fica calado, aí mais na frente ele entende, pronto. Que bom que eu não falei, tá? Aí tem o estilo teórico, né? As características predominantes, as pessoas mais metódicas, né? Elas buscam a lógica, são mais objetivas, são críticas, são sistemáticas, elas anotam muito, gostam de planejar, né? Tudo muito bem organizadinho, né? São curiosas, gostam de saber os porquês das coisas, e elas buscam modelos e teorias em tudo que elas conhecem. Tá? Tudo que elas fazem, elas querem uma teoria que explique, que fundamente. O ativo, não. O ativo, ele quer falar e já... Entendeu? Então, vejam que nós temos um pouco de cada. Tá? Não vou dizer, onde é que eu me coloco aqui? Vamos fazer análise agora, a gente vai dizer... Não, todos nós temos todos os estilos, alguns são mais preponderantes em nós, né? Preponderantes em nós. E aí vem aquele pragmático, né? Aquele que está lá naquela escala, tá? Do fazer, do aprender fazendo. Ele gosta da praticidade, né? Ele gosta de... Ele quer ver utilidade naquilo que ele está aprendendo. Aquele aluno, para que eu estou aprendendo isso? Onde é que eu vou aplicar isso? Ele quer que o professor dê coisas práticas para ele, sabe? Ele quer ver onde é que ele aplica isso na vida dele. Então, vou atender... buscar técnicas, buscar estratégias, né, que eu possa aplicar. Ele gosta de coisas novas também, de coisas dinâmicas, é o aprender fazendo. Esse é o estilo mais sinestésico dentro dos estilos de aprendizagem. Porque aí nós temos, né, dentro desses estilos aí, nós resumimos em você é mais visual, ou mais auditivo, ou mais sinestésico. Né? Professor, o que é isso? O que é ser mais visual, mais auditivo? Nós temos todos esses estilos. Tem pessoas que são mais ouvintes, elas não anotam tanto. Os que anotam mais a preponderância do visual. Gosta de anotar, de fazer desenho no caderno, anota até os né que a professora fala. O né, faz um tracinho, o outro né, faz outro tracinho. O tá, a professora tem vício de linguagem, tá. Nossa, ela disse 10 tá nessa aula. Ele anota tudo. Gosta de imagem, né? Gosta de estar relacionando com imagem. Quando ele está lendo, geralmente... vai passando um filme, ele vai colocando imagens na cabeça dele, então esse é mais visual.
Tá? O auditivo, ele gosta de falar, ele gosta de discutir, porque ele gosta de ouvir, mas ele gosta de discutir, ele gosta de falar. É aquela, sabe, essa interlocução, ele gosta, embora ele seja um pouco mais reservado. E o sinestésico, gente, é aquele que não quer ser a planta nem a árvore numa dramatização. Ele quer ser o protagonista. Tudo quando a professora pergunta assim, vamos fazer uma dramatização? Eu quero ser o palhaço, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, o sinestésico é aquele que gosta de aprender fazendo. Ele vai, chama para uma experiência, ele já quer ir lá, ele já corre, ele ajuda a professora. Né? Então, nós temos, quer dizer, é de nós refletirmos qual é o nosso melhor estilo. Quando nós estamos, como é que eu aprendo? Eu aprendo melhor quando eu assisto um vídeo, quando eu só escuto, não tem imagem, ou eu só leio. Tá? Tem pessoas que leem em voz alta, elas precisam ler, né, ouvindo. Ó, são mais auditivas, elas precisam escutar. Tá? E aí depois, né, vocês vão pesquisando sobre isso, é muito interessante. E aí vem o quê? Vocês precisam saber na sala de aula de vocês quais são as crianças que são mais visuais, mais auditivas e mais sinestésicas. Porque aí você tem que... A tua aula, ela tem que ter, né? Tem que ter aula, tem que ter um momento para o auditivo, tem que ter um momento para o visual e tem que ter um momento para o sinestésico. E aí você abrange a todos. Ok? Então, é muito importante essa questão dos estilos de aprendizagem. Então, não é só saber teoria de aprendizagem, mas é entender um pouquinho como é que o meu aluno aprende, tá? E aí nós temos uma diferença entre capacidade e condição, né? Capacidade e condição. Capacidade, todos nós temos. Condições também. Só que elas, né? É aí que vem a questão da diversidade. Há pouco a Sheila falou, eu tenho o meu filho de 5 anos, foi diagnosticado com autismo. Me dá licença para eu usar aqui um exemplo, tá, Sheila? Do teu filho, porque você falou aqui. Meu filho é autista. Significa que ele não aprende? Não. Aí nós vamos ter que criar as condições, né? Quer dizer, ele tem uma capacidade, mas em algumas situações ele tem uma condição diferenciada. Como todos nós aqui temos também condições diferenciadas para aprender. Não são só as crianças, as pessoas, os jovens, adultos que têm deficiência, que têm condições diferenciadas. Todos nós temos condições que são únicas, mas todos nós temos capacidade para aprender. E aí vem aquela questão anterior, questão do ritmo. Uns pegam mais rápido, outros precisam de mais detalhamento, aquilo que eu expliquei, explicar o que é completo, explicar o que é lacuna, explicar o passo a passo. O outro você nem falou, ele já está acabando. Então, vejam, ritmos diferenciados. E o professor precisa, mais do que nunca, entender isso. Né? Ele precisa conhecer e ele precisa entender isso, que nós temos condições diferenciadas. Vou olhar a hora aqui para eu não me perder, gente. Para não passar, tá? E aí vamos só dar uma recapitulada, eu não vou me deter, tá? Muito nas teorias de aprendizagem, porque vocês já viram isso na faculdade, exceto o Breno, né, que estudou processo gerencial. Provavelmente a Sheila viu em letras isso, ou talvez tenha visto em didática, se teve didática no curso de letras. O de biologia, que fez licenciatura também, deve ter visto em didática, mas é importante que a gente saiba que nós temos aí algumas teorias que embasam, tá? Que embasam o processo de aprendizagem, que são as teorias de aprendizagem. Então, nós temos aí a teoria behaviorista, ou comportamental, a cognitivista, a sociocultural, né? Chamada também de histórico sociocultural, a humanista e a teoria das inteligências múltiplas, tá? Então, nós temos aí essas várias teorias, né? E ainda trago mais uma aí nos slides, que é a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, tá? E aí o behaviorismo se chama, traduzindo para o português, vem de behavior, que é comportamento em inglês, e é aquela modelação de comportamento. Não sei se a maioria aqui tem filhos, mas já deve
ter passado por isso, talvez numa infância, numa experiência de vida de mãe, né, de professora, olha, se vocês se comportarem direitinho, vocês vão para o parquinho hoje, vou dar mais 10 minutos de parquinho. Aí fica todo mundo comportado. Olha, se não for tomar banho agora, olha a chinela aqui para ti. Né? Mostrou a chinela e vai. Tá? Vai tomar banho porque mostrou a chinela. Então, o behaviorismo, né, é aquele comportamento, né, que você controla, tá? Você controla. Por isso que você modela comportamento. Nós chamamos de comportamentalismo. Quer dizer, você usa de um reforço, e aí dentro do behaviorismo existe o reforço positivo e o reforço negativo. Né? Tanto você pode, se você fizer a tua tarefinha direitinha, você vai ganhar um chocolate. Nossa, aí a criança, você está modelando o comportamento, isso é behaviorismo. E a escola, gente, nós fomos criados dentro de uma escola assim. Talvez tenhamos, né, eu fui criada também na minha infância, né, minha mãe me criou assim também. Não é uma coisa ruim, a escola também vai modelar. Né? É uma teoria de aprendizagem. Tá? A escola vai modelar, ok? E aí o reforço, né, tanto negativo quanto o reforço positivo. Claro que a gente vai tentar ao máximo, né, trabalhar sempre com reforço positivo, mas não na questão da compensação. Tá? Tem muito cuidado com isso. E aí nós temos aí a teoria de Piaget, né? Nós temos aí Piaget e Vygotsky, que são dois teóricos interacionistas, mas eles têm uma diferença, tá? Nessa interação, né? Nessa teoria de serem interacionistas, porque o Piaget, né? Ele traz a epistemologia, então ele traz que se aprende na interação com o ambiente, e o Vygotsky vem, por isso que ele é sociocultural, ele diz, você aprende em interação. E ele fala muito da influência sociocultural. E o Piaget, ele era biólogo, o Piaget, então ele vem com essa questão da epistemologia. Tá? Então, é só para relembrar, né? Eu vou passar aqui. A aprendizagem significativa do Ausubel, que hoje, né, é a que permeia aí todos os nossos documentos oficiais, que é justamente, né, ele chama aprendizagem significativa quando você trabalha com conhecimentos prévios, e aí você trabalha com os subsunsores, dentro da teoria dele ele fala em subsunsor, quer dizer, quando você lança uma nova ideia, e aí você ancora essa nova informação ao seu subsunsor, ou seja, ao teu conhecimento prévio, aquilo que você já sabia, então a partir daí você começa, né, tem que ter o conhecimento de base, e a partir daí você estabelece relações, faz conexões e avança, e essa aprendizagem se torna significativa para você. Então, você trabalha, como diz aqui, formação de conhecimento totalmente novo, através de subsunsores pouco elaborados. Então, você tem conhecimentos prévios, tá? E aí você junta uma nova ideia no novo conteúdo, novo conhecimento, e aí você, né, ele traz esse exemplo aí da cadeira, você sabe o que é uma perna de uma cadeira, você sabe o que é um braço de uma cadeira, o encosto de uma cadeira, mas quando eu junto tudo isso e formo a cadeira, né? A cadeira não é a perna, a cadeira não é o encosto, a cadeira não é o braço dela, né? Para que ela serve? Aí vem a questão do sentido e do significado, da representação disso, tá? E aí esse novo conhecimento, né, ele vai ancorar novas informações. Então, é nesse processo de aprendizagem. Por isso que ele traz dentro dessa teoria a aprendizagem significativa, que você tem que contextualizar. Por isso que tem que estabelecer uma relação, e a gente vai ver isso depois, do que você está aprendendo, né, do que o aluno está aprendendo com a vida dele. Você tem que fazer uma conexão do que aprende aqui enquanto conteúdo com a vida dele, porque se isso não tiver conexão, não vai adiantar de nada, tá? Então, ele é um conceito central, né? É um processo por meio do qual uma nova informação, ela se, né, relaciona de maneira substantiva e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura do conhecimento, quer dizer, daquilo que ele já sabia, tá? E aí o Vygotsky, né, que ele traz as interações socioculturais, ele diz, nós aprendemos em interação com o outro. Tá? Eu estou trazendo as bases aqui. A humanista, nós trazemos aí o grande humanista Carl Rogers, né, quando entra a psicologia dentro da educação, o grande, né, Carl Rogers trouxe o humanismo para dentro da educação, é quando você começa
a olhar as diferenças individuais, porque antes, né, você trabalhava dentro de uma abordagem tradicional, quando entra a abordagem humanista, ela é não diretiva, você pergunta do aluno o que ele entendeu, o que ele quer aprender, o professor é facilitador. Então, essa base humanista aí é uma das teorias. E o Howard Gardner, né, que criou a teoria das inteligências múltiplas. Então, ele disse, ninguém é burro, né? Todos nós temos capacidade de aprender, mas nós temos áreas, e aí vem, como a Tarciana colocou há pouco, dizendo, nós temos áreas de interesses diferentes, né? Eu digo, por exemplo, vou para a área da leitura, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, né? Eu leio muito. E eu digo que não existe um mau leitor, eu incentivo muito a leitura, muito. Mas não existe mau leitor, existe aquele leitor que ainda não encontrou aquilo que é do interesse dele, porque eu tenho certeza, quando você encontrar algo que é do seu interesse, você para e lê, nem que seja uma fofoca, uma chamada de né? Às vezes é uma chamada de um anúncio, opa, quero saber aqui da vida dessa pessoa que falou aqui. Aquilo te interessa, você para e lê. Então, não existe mau leitor, existe aquela pessoa que não encontrou aquilo que ela gosta de ler, porque quando ela gosta, ela para e lê. Então, você tem que descobrir, por isso que a leitura tem que começar para desenvolver um hábito, você começar dentro de uma área de interesse sua. E aí, o Howard Gardner trouxe inicialmente 7, né, inteligências que nós temos. Vamos começar aqui, a corporal sinestésica, que nós temos os atletas, por exemplo, as pessoas que trabalham, né, por exemplo, um Neymar da vida, um Messi, um Pelé, geralmente os artistas, os atores, né? A espacial, ela visualiza, então, geralmente as pessoas que trabalham aí com essa questão, né, da arquitetura, tá? A existencial, né? Então, nós temos aí grandes pessoas aí que são, né, zen, que vão estudar astrologia, que, né, são dessa área. Interpessoal, pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, tá? E vão trabalhar aí, geralmente a área da psicologia está aí dentro. Intrapessoal, né? Aquelas pessoas mais centradas, tá? Linguística, que aí vão para a área aí dos jornalistas, né? Dos professores, nós estamos dentro dessa área aí linguística, né? A lógico-matemática, tá? A musical, nós temos pessoas que muitas vezes tocam violão, aprendem muito rápido, né? Então já traz aí, né, uma bagagem para isso. E temos aí a naturalista, que é essa pessoa que trabalha mais com essas questões da natureza, né? Nós temos aí coisas muito interessantes. Então, depois pesquisem sobre as inteligências múltiplas, é muito bacana. O que Howard Gardner quis dizer com essa teoria? Que todos nós temos capacidade de aprender e todos nós temos potenciais. Nós temos que descobrir os nossos potenciais, tá? E a partir desses potenciais, a gente vai, né, desenvolver. Então, eu tenho que ter isso no meu aluno também. Qual é uma potencialidade que o meu aluno tem? E, gente, professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, é isso, é você despertar no teu aluno o interesse para aquilo que ele tem que aprender, né? O saber, né? O saber que não vem da experiência, ele não é realmente saber. E aí é quando o Vygotsky diz que nós aprendemos em interação com o outro. E aí ele traz a questão sociocultural. Nós aprendemos através da nossa cultura, né? Quantas coisas nós temos aí que nós fazemos, que foi passada de geração para geração, através da nossa cultura, né? E aí o Ausubel, que é da aprendizagem significativa, diz assim, o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo. Então, fazer levantamentos de conhecimentos prévios é muito importante, tá? E aí depois eu vou dar umas dicas, né, nas próximas aulas para vocês, como é que você começa fazendo levantamento de conhecimentos prévios com os teus alunos, que é para você introduzir os temas da aula que tem que ser introduzidos, tá? Nas próximas aulas nós vamos, né, sempre estar falando aí, amanhã a gente já vai falar dos processos de aprendizagem, e aí vamos trabalhar também a questão da educação inclusiva, tá? Aqui tem alguns livros dentro da área de
teorias de aprendizagem, tá? Livros bem bacana que vocês, se quiserem, né, aprofundar mais um pouquinho, principalmente vocês que estão na área, tá? São livros aí que eu coloquei dentro das referências para que vocês pesquisem. Vocês podem procurar PDFs desses livros, né? Nós vamos encontrar aí. Ok? Até aqui, tudo bem? Quero ouvir vocês agora. O que vocês entenderam aí desse processo de aprendizagem? O que é aprender, gente? Agora fica a grande pergunta da aula de hoje. O que é aprender? Como é que se aprende? E aí eu quero que cada um vai abrir seu microfone, e se quiser abrir a câmera também, e vai falar aí um pouquinho, nós já vamos quase terminar a aula, faltam só 10 minutos, tá? E aí nós estamos aqui, meio minuto para cada um, meio minuto só. O que é aprender? O que ficou de hoje da aula? O que ficou de hoje sobre aprendizagem? Diga uma palavra, diga uma frase, o que lhe chamou a atenção, tá? Eu quero que vocês façam essa retomada aí. Professora, achei interessante isso aqui, lá do slide, achei interessante o que a senhora falou, mas não é para fazer discurso, é só para dizer, achei interessante isso me chamou a atenção, preciso aprofundar isso, não entendi isso, quero que aprofunde isso. Bora, rapidinho, para a gente não passar do horário, cumprir o horário direitinho, porque eu sei que vocês têm aí a vida de vocês. Vamos lá. Quer aprender? O que ficou da aula de hoje sobre aprendizagem? Professora. Diga, Tarciara. Deixa eu começar. Eu vou só falar o que eu marquei aqui de não o mais importante, mas o que vai mudar um pouco a minha reflexão é sobre a preparação da aula, que eu preciso sempre reforçar e lembrar que eu tenho que ter todos os tipos de aprendizagem contemplados. Então, isso vai mudar muito a minha prática pedagógica, com certeza. De eu lembrar que eu tenho um aluno que naquele momento não vai estar prestando muita atenção, mas é porque no momento que a gente for na prática, talvez ele se interesse mais. Então, isso ficou bem marcante aqui para mim. Legal. Prestar atenção que você tem que ter situações de aprendizagem mais visuais, auditivas e sinestésicas. Não é, Tarciara? Muito bom. De experiência que está muito em alta. Roberta. O que está em alta, Roberta? Oi, tá ouvindo? Falhou. Agora sim. Tá. Nessa parte da aprendizagem, o que chamou minha atenção foi sobre os campos da experiência que o professor tem que dominar. Quais são esses campos da experiência? Isso, exatamente. Isso está lá na BNCC. Tem que estudar a BNCC, gente. Tem que estudar. Maravilha, isso, Roberta. Obrigada. Nada. Eu que agradeço. Vamos lá. Breno, Madalena, Lucilene, Renata, Ivani, Sheila, vou falar. Sheila, fala, Sheila. Então, o que eu gosto, assim, né, que quanto mais eu me aprofundo na questão do aprendizado, o autismo, ele me assusta menos, porque a gente sabe que todo ser humano, ele é único, assim como os autistas. Então, como a pessoa sendo típica ou atípica, cada um tem a sua maneira de aprender e o seu tempo de aprender. Isso. Então, a inclusão se torna fácil, né? Se a gente olhar o ser humano como um ser único, né? Isso, exatamente. Perfeito. É exatamente isso. E os professores precisam entender isso. Legal, Sheila. Exatamente. Professora, Madalena. Pegando o rabinho aí da fala da Sheila, como as crianças, elas são seres únicos. Cada um tem sua forma de aprender, seja ela visual, auditiva ou sinestésica, né? Então, cada um, se a gente preparar uma aula, parar para prestar atenção, aquela criança que na hora que você está explicando a atividade, tá ali, olhando para a cadeira, olhando para o teto, não tá meio centrada, vamos procurar outros meios, vamos ver se, já que esse falar, esse auditivo não tá funcionando naquele momento, já procura um sinestésico, um visual, alguma coisa mais a fundo. Isso. E querendo ou não, as crianças, elas aprendem muito mais. Eu, como educadora de educação infantil, a gente sempre preza pelo concreto, né?
apresentar o concreto, fazer com que eles sintam um pouco mais o que a gente quer que eles aprendam. Visualização. Você, perto e o longe. Você está perto de que amiguinho? Qual é o amigo que está perto de você? Então, sempre está trazendo o concreto e depois aí a vivência, né? Uma explicação, uma experiência, toda essa vivência para uma atividade. Então, é sempre ficar sempre atento. Eu sei que às vezes a nossa rotina como educadores não é fácil. Sim. É uma correria assim de você estar fazendo uma coisa aqui e estar pensando na outra já adiante. Porém, a gente tem que estar atento nesses breves momentos. Isso, exatamente. Isso. Legal, Madalena, muito bom. Breno, quer falar, Breno? Breno então, tá doido para falar. Fala, Breno. Assimilando algumas coisas também, né? Coisas que eu já tinha lido um pouco, que eu já tinha ouvido falar em algumas coisas, né? Mas eu gostei muito esse estilo da aprendizagem, né? Eu tinha lido um pouco sobre, já conseguia me encaixar em algum lugar ali, onde eu sou mais ou menos, mas o entender isso, sabe? O observar, tanto dos alunos, né? Aquelas pessoas que a gente tem ensinado diretamente ou indiretamente, qual é o estilo que essa pessoa ela tem, eu acho que facilita totalmente, né? Para a gente, para essa pessoa, para a gente, o modo que a gente vai ensinar, né? Qual a ferramenta, o que a gente pode usar para que essa pessoa seja influenciada também, né? A querer aprender mais. Exatamente. E a gente, como mediador disso, né? Entender qual meio, qual ferramenta, qual metodologia, o que é mais interessante para a pessoa, que às vezes a gente tem um determinado assunto que a gente não domina muito, que a gente não tem muita experiência, mas se a gente conseguir encontrar uma ferramenta para isso, a gente aprende e consegue ensinar muito melhor, né? E até despertar o interesse dessa pessoa como vários exemplos que deram, né, sobre a cozinha, sobre como cozinhar, né? Que se a gente não tem muita, não está muito inclinado a aprender isso. Mas se existir alguma ferramenta, se a gente entender o estilo da aprendizagem da pessoa, pode se tornar muito mais fácil para que ela aprenda e consiga engajar melhor nisso. Verdade. Legal, Breno. Muito bom, muito bom. Ivani? O que ficou? Pode abrir o microfone para nós escutarmos você. Interessante para mim, como eu estou fora da sala de aula, questão de se colocar no lugar do outro, né? No caso, eu como educadora tenho que conhecer a realidade do meu aluno para que se torne mais fácil o aprendizado dele. Muitas das vezes nós taxamos, eu falo que eu já trabalhei um pouco na sala de aula, taxamos o nosso aluno que não aprende, mas não conhecer uma realidade dele. Então, para que ele possa aprender, nós temos que conhecer um pouco da realidade dele, ser mais observador, observar cada um dos nossos. É o mais interessante. Legal. Obrigada, Ivani. Carlos Fábio, quer falar, Fábio? Vou abrir aqui já. Tá. Só uma frasezinha, alguma coisa de destaque que você aprendeu, fixou de hoje. Eu gostei bastante da parte dos 3 tipos de alunos, porque antes que eu esteja lá, eu ainda não tinha tocado nisso. Eu sabia que tinham os que aprendem ouvindo e os que aprendem mais visualmente, mas eu tinha esquecido, ou não tinha me tocado nesse terceiro. Do sinestésico, né? Exatamente. Que é o mais agitado, que gosta de aprender fazendo. Eu não tinha me tocado que isso é uma forma de Sim. Legal. Pensei que fosse só mais agitada a pessoa mesmo e tinha me tocado isso. Carlos, é aquele quando tu diz assim, bora pro laboratório de ciências. Ele quer ir pro laboratório porque ele quer fazer experiência. Né, Carlos? Sempre tem um que fala bastante, pergunta bastante.
Isso, exatamente. Bacana. Tem que mudar um pouco o planejamento para englobar esse daí também. Legal, Fábio, que bom. Fico feliz que vocês entenderam. Renatinha, o que ficou, Renatinha? Tem que abrir o microfone para nós escutarmos você. Pronto, professora. Isso. O que ficou de hoje, Renata? Eu sou ativa, né? Você é ativa? Sou ativa. Eu tenho procurado me controlar, né? Até porque às vezes a gente extrapola. O que fica é a gente dar sempre o máximo, buscar conhecimento, procurar entender o outro, porque tanta gente como ensina, a gente vai aprendendo junto e a gente pode fazer a diferença na vida daqueles que sempre têm uma dificuldade a mais. Legal. E como eu sou mãe de um autista, eu vivo ativamente uma missão assim, espacial, sabe? E tudo eu busco, eu sou curiosa, eu vou lá, eu faço, né? E tudo que fica assim é que a maneira de a gente aprender e ensinar é algo assim tão fantástico que já vem, eu acho que de berço. E aprender e é algo que nos faz fascinante e fazer com que o outro aprenda nos torna ainda mais ricos. E a sua aula de hoje está sendo excelente. E é isso que eu tenho a dizer. Obrigada, professora? Renata. Tá ótimo. Muito obrigada. Que bom. Eu Anne, quer falar? Fala, Anne. Oi, professora. Oi, Anne, diga. O que ficou de hoje, Anne? Sobre os campos de experiência, né? Que é algo que a gente vivencia muito na educação infantil. Isso. É o criar, brincar, né? Reproduzir. E isso é muito importante, porque abrange todas as crianças, né? Em si, com as suas limitações. Então, dá para trabalhar e envolver todos. E isso é muito, muito importante para o desenvolvimento das crianças. É verdade. É isso. Obrigada. Então é isso. Todos se colocaram, falaram. Então, encerramos assim a nossa aula de hoje, cumprindo o nosso tempo. E quero dizer para vocês assim, que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Amanhã, às 9h da manhã, nos reencontraremos. Amanhã nós vamos ter algumas atividadezinhas práticas, tá? Hoje a gente fez assim uma introdução do assunto, mas eu prometo que amanhã nós vamos ter algumas aulinhas, algumas coisas práticas aí, tá? Para vocês. E que bom que vocês conseguiram absorver algo, né? Eu acho que isso aqui é importante, sempre no final da aula fazer uma retomada do que você entendeu, o que ficou, o que foi importante para você, o que você deu. Tudo é importante, mas sempre tem algo que nos chama mais atenção, nós damos mais ênfase e talvez seja aquilo que eu queira ir também buscar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, né? Eu acho que isso é importante. E eu quero terminar a aula de hoje agradecendo a presença de vocês, agradecendo a paciência, agradecendo a dedicação, a coragem, né? A determinação de estarem aqui, né? Dedicando esse tempo para o crescimento de vocês. Isso é muito importante. E eu quero encerrar com uma frase do Tiago de Mello, tá? Que é um aqui da nossa região. Eu não tenho um novo caminho. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Então, acho que esse momento, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, para mim, é exatamente esse, né? Eu não tenho um caminho novo, porque está tudo bloqueado, né? Nós estamos cerceados, inclusive, da nossa liberdade até certo ponto. Mas eu tenho que buscar um jeito novo de caminhar. Eu acho que o grande caminho que nós encontramos, que é um caminho certo, é o caminho do conhecimento. Eu acho que o caminho do conhecimento te mostra isso, que você pode diversificar, que você pode tornar a tua aula mais atraente, mais atrativa, mais dinâmica, e com isso você atingir principalmente o seu aluno. Então, que nós possamos encontrar novos jeitos de caminhar, mesmo pelo mesmo caminho, tá bom?
Deus abençoe vocês, uma ótima noite, tá? Que o sono seja reparador. Descansem, relaxem. E amanhã às 9 horas estaremos aqui nesse mesmo bate-canal. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, tchau. Amém, professora. Boa noite. Obrigada. Tchau, meninas e meninos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais uma. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, César. Professora. Oi, Breno. É que a apresentação que a senhora mostrou aqui na aula, ela